está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Saudamos cada ouvinte em nome de Jesus Cristo. É um privilégio que temos de estar chegando até você mais uma vez. E cremos que você está sendo abençoado a nos ouvir, quando estamos aqui sempre com o único objetivo de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a palavra, levando até você o ensinamento da Escritura. É o assim diz o Senhor chegando até você. E estamos anunciando a você uma mensagem que produz fé e fé de arrebatamento. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele estará voltando num desses dias para levar um povo no arrebatamento e logo após então vem uma grande tribulação. Então nós precisamos estar preparados para ir no arrebatamento. Nós queremos ter essa fé, a qual a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 5, a um só Deus, uma só fé. Mesmo que hoje haja milhares e milhares e milhares, cada um com a sua fé diferente, cada denominação com uma maneira diferente, uma fé diferente. Isso tudo porque eles põem a sua ideia misturada com a palavra e eles interpretam a palavra, mas a palavra não é para ser interpretada, é para ser lida, crida e obedecida. Nós vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 10, verso 30, mas antes nós vamos ouvir um maravilhoso hino. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riqueza e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus
que qualquer valor, amigo leal, no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas no mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas no mal escravo, sim. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 10, verso 30, diz assim: Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Nós vamos falar nessa oportunidade sobre um tema que talvez você nunca ouviu, talvez você não ouviu dessa maneira. Gostaria que você prestasse muita atenção, porque aquilo que nós vamos ensinar por dentro da Escritura, com certeza choca e muito com o sistema do homem, as teologias, as ideias de denominações, religiões, tradições. Mas o nosso compromisso é vos falar a respeito da palavra de Deus. O título que daríamos à nossa meditação é Jesus Cristo é Deus. Esse é o título. Jesus Cristo é Deus. E nós vamos ver que Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós vamos ver que lá no princípio, lá em Gênesis, nós vamos ver ali no Velho Testamento, que ele era um Deus sem nome, ele não tinha um nome. Quando ele aparece para Moisés na sarça ardente, e então Moisés pergunta o nome dele, qual o teu nome? Porque lá no Egito vão perguntar, quem foi que enviou? Qual o nome desse Deus? E a resposta foi, diga que o eu sou me enviou a vós.
o eu sou. Aí nós vamos ver agora, no Novo Testamento, os líderes religiosos, os fariseus chegando para Jesus com toda a sua religiosidade, questionando, procurando ocasião para prender, para matar a Jesus. E eles se colocaram ali como filhos de Abraão, e Jesus disse: não, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, descendência de Abraão, vocês me aceitariam. O vosso pai é o diabo. E aí, quando Jesus disse que conhecia Abraão, eles perguntam: você não tem nem 50 anos, como dizes que conhece Abraão, que viveu há tantos anos? Olha a resposta de Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. O mesmo que foi dito para Moisés lá diante da sarça ardente: diga que o eu sou me enviou a vós. Muito bem, quando havia ali um casal que não podia ter filho, e um dia um homem chamado Manoá estava orando, o anjo aparece a ele e então diz que lhe daria um filho assim, assim. Manoá é o pai de Sansão. E então, vindo a promessa do filho, Manoá pergunta: qual o teu nome? Qual é o teu nome, para que quando a criança nasça, então possamos te adorar, oferecer um sacrifício? Ele disse: por que perguntas pelo meu nome, visto que ele és maravilhoso? Agora nós vamos para Isaías, quando a palavra de Deus nos diz que uma virgem conceberá. E aí o que vai dizendo? O principado estaria sobre os ombros daquela criança. Qual seria o nome daquela criança? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Jesus Cristo é o maravilhoso que o anjo disse ali para Manoá, o pai de Sansão: por que perguntas pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Mas também no Velho Testamento a palavra de Deus nos diz: mas naquele dia o meu povo saberá o meu nome. Deus, ele iria revelar o seu nome no Novo Testamento. E então lá no Velho Testamento nós vamos ver que ele era chamado de Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Samá e tantos, mas era um atributo, um ofício dele. E então ele não era vários, era um que se manifestava de várias maneiras. Agora nós vamos ver que a respeito de Jesus também, conhecido como lírio dos vales, rosa de Saron, a resplandecente luz da manhã, o desejado entre as nações. Ele é Salvador, nosso Redentor, nosso Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E lá em Apocalipse ele diz: eu sou o único Deus verdadeiro, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o que era, o que é, o que há de vir, o mesmo. Então, lá no Velho Testamento, querido ouvinte, Deus vinha desempenhando o seu plano. E ele disse em sua palavra: não há amor maior do que aquele de um dar a vida pelo outro. E então, como Deus poderia dizer, amar tanto o mundo e olhar para outro e dizer: você vai lá e morre por eles? Então teria um amor maior que o de Deus. Não. Vamos ficar com a palavra quando ela nos diz em João capítulo 1, a partir do verso 1: no princípio era a
a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos ver então, amado ouvinte, a palavra de Deus nos dizendo, no verso 14, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vamos ver que a palavra de Deus também nos diz que tudo o que há foi criado por Ele. Tudo foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que há existiria se não fosse por Ele. Então, querido ouvinte, nós vamos ver a palavra de Deus nos dizendo que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Se pegarmos a partir do verso 9, a palavra de Deus diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Olha quem fez todas as coisas. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então, amado ouvinte, nós vamos ver quão maravilhoso é quando pegarmos a palavra e não interpretando, ficando com a palavra. E a palavra vai contra a ideia de teólogos, quando querem nos fazer crer em uma Santíssima Trindade. Santíssima vem do feminino de santa, santíssima. E Deus não é santa, Ele é um e Ele é santo. Então vamos ver que Deus, Ele gerou um óvulo fecundado ali no ventre de Maria, sem a participação humana. Ele gerou um óvulo fecundado. Deus é espírito e não teria como o homem cravar um espírito ali no Calvário. Mas quando ele gerou um óvulo fecundado ali, aquele óvulo fecundado no ventre de Maria, agora era Jeová nascendo, Jeová chorando, Jeová brincando, Jeová crescendo. Agora sim, agora ele tinha um corpo para ser cravado ali na cruz do Calvário, para ser pregado ali. Por isso nós vamos ver ele dizendo: eu e o Pai somos um, não dois. Era Deus feito carne. Naquele corpo chamado Jesus Cristo habitou toda a plenitude da divindade. Habitou em Jesus Cristo. Então, querido ouvinte, quero chamar a tua atenção para aquele momento quando Jesus olha para os discípulos e ele diz: não vos deixarei órfãos, porque ali estava o Pai. A Bíblia diz que aquele que ia nascer da Virgem, seu nome era Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E então nós vamos ver, querido ouvinte, que não importa o quanto alguém tente, jamais poderá provar que há três deuses. Porém, é necessário uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que ele é um.
É necessário uma revelação para ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus no Novo Testamento. Mas Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para essa verdade. E quando elas foram cegadas para isso, não demorou muito até que a igreja de Roma parasse de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu admito, sim, eu creio, que é necessário uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade nesses últimos dias, amado ouvinte, quando nós estamos no meio de tanta perversão da Escritura. Mas a igreja prevalecente, vencedora, ela está edificada sobre a revelação. Por essa razão, podemos esperar que Deus revele sua verdade para nós. Aconteceu isso com Pedro, quando ele teve aquela revelação dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: sob essa revelação, sob essa pedra, sob essa revelação que não foi carne e sangue que te revelou, sob essa revelação edificarei a minha igreja. Agora, amado ouvinte, nós vamos ver que na questão do batismo, não teria sido possível os apóstolos, por um minuto, eles terem se desviado de uma ordem direta do Senhor para batizar e citar o nome. Jesus disse em Mateus 28:19, para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E então, como eles poderiam desobedecer e ser cheios do Espírito Santo e serem usados por Deus? Eles sabiam qual era o nome, e não há nenhum lugar na Escritura onde eles batizaram de alguma outra maneira a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. O bom senso diria a você que o livro de Atos é a igreja em ação. É atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E se eles assim batizavam, então essa é a maneira de se batizar hoje. Agora, se você acha que isso é forte, deixe-me te dizer, qualquer um que não estivesse batizado no nome do Senhor Jesus tinha que ser batizado novamente. E eu te pergunto, qual o batismo que você tem? De que maneira você foi batizado? Não há batismo de criança. Criança não deve ser batizada, mas sim apresentada. E quando adulto, então, há uma maneira, é batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 19, do 1 ao 6, nós lemos: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, eram discípulos de João Batista: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aí está, amado ouvinte. Essas boas pessoas em Éfeso tinham ouvido sobre o Messias que viria. João tinha pregado sobre ele. Eles eram batizados para o arrependimento de pecados, olhando à frente para crer em Jesus. Porém, agora era hora de olhar para trás, para Jesus.
e ser batizado para perdão de pecados. Era hora de receber o Espírito Santo. E quando eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo lhe impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, amado ouvinte, nós vamos ver que se alguém tem qualquer ideia, uma ideia falsa, de que a história pode provar o batismo nas águas de alguma outra maneira, além do nome do Senhor Jesus Cristo, onde vai encontrar uma base quando não há nenhuma pessoa batizada assim na Bíblia? Agora, se houvesse 3 deuses, você poderia muito bem batizar por um Pai e um Filho e um Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você batiza por um Deus e somente um. É por isso que Pedro batizou da maneira que fez em Pentecostes. Ele tinha que ser fiel à revelação que era: saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí está, ele é o Senhor Jesus Cristo. E se Jesus é ambos Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é. E não pode ser outro senão Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa manifestada em carne. Por isso ele disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Filipe perguntou para ver o Pai. Jesus disse: Filipe, tenho andado tanto tempo com vocês. Como me dizes, mostra o Pai? Você não ainda compreendeu que quem vê a mim, vê ao Pai? Eu e o Pai somos um. Não é Deus em 3 pessoas, uma bendita trindade. Porém é um Deus, uma pessoa com 3 títulos, 3 ofícios, manifestando esses títulos. Ouça uma vez mais. Esse mesmo Jesus é ambos, Senhor e Cristo. Senhor Pai e Cristo, Espírito Santo. São Jesus, pois ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da divindade, então não fará de outra maneira. Senhor não é outro, Cristo não é um outro. Esse Jesus é Senhor Jesus Cristo, um Deus. Amado ouvinte, você não pode colocar Deus em 3 pessoas ou em 3 partes. Você não pode dizer a um judeu que há um Pai e um Filho e um Espírito Santo. Ele lhe dirá imediatamente de onde veio essa ideia. Os judeus sabem que esse credo foi estabelecido ali no Concílio de Nicéia, no ano 325 em Roma. Não é de se admirar que eles escarneçam de nós, os pagãos. Mas, amado ouvinte, há um só Deus, uma só fé, um só batismo. O Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo no Novo Testamento. Que Deus te ajude, que Deus possa abrir o teu entendimento e que você possa descer as águas e ser batizado em nome desse Deus, único Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo.